desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da missão. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de correr pro mundo e viver pra Deus. Seja bem-vindo a mais um programa No Coração de Deus. Hoje queremos rezar, queremos também pedir a Deus uma cura especial no coração de muitas pessoas. Cura que a própria palavra, podemos dizer, coisas que as pessoas escutam ao longo do tempo, vai ferindo o coração. Existem muitos meios de ferir o coração de uma pessoa. A prática, uma palavra ofensiva, talvez alguma fofoca que ela tenha escutado, mas de maneira especial nesse programa de hoje eu quero falar sobre duas coisas: calúnia e difamação. Uma pessoa, quando ela recebe uma calúnia, quando ela escuta uma calúnia, isso fere demais. Por isso que nós começamos esse programa de hoje com essa música que na letra já diz tudo isso. As más conversações. Me policiar as nossas palavras, os maus costumes, das más conversações, que a gente seja controlado e prudente em tudo aquilo que a gente fala. Porque uma pessoa, quando ela é caluniada, ela pode sofrer várias consequências na sua vida. Consequências essas que podem levar a uma morte espiritual. Talvez seja a pessoa que esteja caminhando pelas ruas, pelas praças, caminhando, por vários lugares, mas internamente aquela pessoa morreu. Internamente aquela pessoa perde o estímulo de viver, porque ao olhar para um lado, para o outro, se sente julgada a todo instante, se sente ofendida a todo instante. Por isso que a calúnia, a difamação, ela pode levar uma pessoa a uma ruína, ela pode levar uma pessoa a uma destruição. E é sobre isso que nós queremos falar nesse programa de hoje. Pessoas que se sentem condenadas, pessoas que são injustiçadas, pessoas que são ofendidas moralmente, pessoas que são atacadas. São diversos os motivos que levam uma pessoa a ser caluniada, seja verdade, seja mentira, mas não temos o direito. O próprio São Tiago fala na sua carta que por uma fonte que sai água boa, não pode sair água salobra. Ou seja, pelos nossos lábios que nós pronunciamos tantas coisas boas, nós falamos tantas coisas que ajudam, que trazem esperança para a vida de alguém, ensinamento para um filho, palavras de agradecimento, de gratidão a Deus. Por esse mesmo lábio não pode sair, não apenas ser aquele que inicia, mas ser também aquele que propaga. Isso deve ser, a gente deve entender muito bem isso. Uma coisa é alguém que inicia uma calúnia, uma coisa é alguém que inicia uma difamação, a outra coisa é aquele que propaga. Ele é corresponsável quanto o outro. Ou seja, nós devemos, tudo aquilo que nós recebemos, que nós ouvimos de alguém, ou de uma pessoa, de uma família, que a gente deve policiar, que a gente deve, se chegou em mim, se chegou em você, que pare aí. Que não sejamos nós, os
o portador do mal, que não sejamos nós o portador, né, da destruição, que não sejamos nós o portador daquele que vai destruir o coração de alguém. Por isso eu quero pegar hoje a palavra de Deus na carta de São Tiago, que diz assim: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas seu juiz. Como diz a letra da música, volto a repetir: preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Quantos limites são ultrapassados nas nossas emoções? Seja por um motivo ou outro, a nossa emoção se inflama e a gente ultrapassa esse limite. Qual o limite que eu tenho de julgar alguém? Qual o limite que eu tenho para falar mal de alguém? Às vezes, né, quando uma pessoa é caluniada, somente quem é caluniado, somente a pessoa que recebe uma calúnia, seja uma ofensa moral, seja qualquer outro tipo de ofensa, somente ela sabe o tamanho da dor. Somente ela chora às escondidas, somente ela sabe do seu choro interno, somente ela sabe até mesmo das suas angústias, das suas aflições. E uma calúnia é capaz de destruir um casamento, uma calúnia é capaz de destruir uma família, uma calúnia, uma difamação é capaz de destruir grandes amigos, grandes amizades, grandes relacionamentos. Uma calúnia é capaz de destruir um bom serviço na igreja, é capaz de dividir uma pastoral, é capaz de dividir um grupo, é capaz de dividir porque ela é avassaladora. A calúnia, a difamação, ela é avassaladora, ela é destruidora. Por isso, quem somos nós? Juízes de alguém? Não somos juízes da eternidade, não somos juízes da prática e da atitude do outro. Isso não cabe a nós, isso cabe a Deus. Por isso que, quando isso chega aos nossos ouvidos, que sejamos nós a interrompermos. Se continua através de outro, que ele assuma a responsabilidade, mas que não fique passando por mim, nem por você. Porque o julgamento de uma pessoa sempre vem revestido, às vezes, de uma calúnia, de uma ofensa. Mas e se aquilo que nós ouvimos for uma verdade? E se aquilo que nós ouvimos realmente aconteceu, o fato aconteceu, mas não me dá o direito de passar algo para frente, para que aquilo que eu passe para frente possa destruir aquilo que ficou para trás, que possa ferir aquilo que ficou para trás, seja verdade ou seja mentira. Vou dar um exemplo. É muito comum nesse período de política, de campanha eleitoral, sair vários pasquinhos. Você imagina, quem está envolvido no pasquinho sabe o tamanho da dor. Porque, seja verdade ou seja mentira, volto a dizer, quem lê fala assim: será que isso daqui é uma verdade? Será que isso daqui que eu estou lendo é uma mentira, é uma verdade? E aquilo começa a trabalhar na vida daquela pessoa. E a partir daquilo que se leu ou se ouviu, de uma calúnia, de uma difamação, de um julgamento, se cria o ideal de uma pessoa. Até mesmo pode passar a enxergar aquela pessoa de maneira diferente, mesmo que ela não tenha culpa, mesmo que ela não tenha feito nada. Quantos casamentos são destruídos por conta de fofoca? Quantos relacionamentos, quantas famílias são destruídas por conta de calúnia? Quantas pessoas que receberam ofensa à sua moral, ofensa à sua dignidade, por questões que não tinham nada a ver, e usam fundamentos que na verdade são inúteis, são frágeis, para querer justificar uma calúnia, para querer justificar uma ofensa. O homem de Deus e a mulher de Deus não pode consentir isso na sua vida.
O homem e a mulher de Deus não pode aceitar isso como naturalidade. Muito pelo contrário, a nossa vida deve edificar a vida de alguém. A nossa vida deve ser para construir a vida de alguém. Mas, volto na letra da música, preciso preservar os bons costumes. Talvez a gente tenha recebido uma boa educação de bons costumes, de respeito ao próximo, de respeito à dignidade do próximo, o bom costume do diálogo, da compreensão, do entendimento, e às vezes tomado por uma emoção que nos desagrada ou até mesmo nos inflama a nossa razão, as nossas emoções, nós podemos fazer com que a nossa vida seja um canal de destruição. Você já pensou que através de uma calúnia, de uma difamação, de um julgamento, de uma crítica ofensiva, pode-se matar uma pessoa do interior? Pode-se tirar a alegria da sua alma? Pode-se tirar dela um sorriso? Pode colocar aquela pessoa em depressão? Quantas pessoas que entram em depressão porque foram caluniadas? Quantas pessoas que estão hoje sem sentido na vida? Quantas pessoas que choram internamente porque sofreram calúnias, porque a sua moral foi colocada em evidência, em xeque para tantas pessoas? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos relacionamentos que foram abalados porque começou a surgir um determinado comentário, e a partir daquele determinado comentário isso vai ganhando proporção. Isso é dolorido demais na vida de uma pessoa. Nós devemos entender isso. Nós não devemos compactuar com isso. Nós não devemos ser portadores desse mal. Muito pelo contrário, São Tiago fala muito bem sobre isso. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós não somos juízes. Nós não somos aqueles que temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Se o nosso Deus morreu de braços abertos, quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Imagina se o próprio Cristo apontasse o erro para nós mediante os nossos erros, mediante aquilo que nós fazemos, mediante as nossas atitudes. Imagina se Deus falasse da nossa moral, o que seríamos de nós? Mas se o nosso Deus respeita e acolhe a cada um de nós, que sejamos nós também a respeitar a vida de alguém. Hoje a sociedade, infelizmente, a gente presencia uma sociedade que não se respeita. Pessoas que se ofendem, pessoas que se maltratam. Eu disse há um tempo atrás, né, que o Evangelho diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se Jesus estivesse no nosso tempo, talvez o evangelista iria até acrescentar: não apenas a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas os dedos digitam aquilo que o coração está cheio. Quantas pessoas que ficam atrás de um computador, atrás de um smartphone, né, de um celular, e ali digita, e ali ofende, e ali calunia, e ali destrói, e ali coloca para a imaginação de tantos, escreve para a imaginação de tantos, para questionamento de tantos, para que os outros pensem: será que aquilo que ele está dizendo é verdade ou é mentira? Isso é dolorido demais para quem vive isso. A experiência da calúnia é destruidora para quem acolhe isso. É uma marca que a pessoa pode levar para o resto da sua vida. É uma marca que a pessoa pode levar aos olhos da sociedade, aos olhos de amigos, aos olhos de tantas pessoas, de repente até mesmo sem ter cometido nada, até mesmo sem ter feito nada, mas criou nela uma identidade, criou-se nela uma marca, criou-se nela, né, como se fosse uma marca do mal, por ela ter cometido algo, por ela ter feito algo. Que a gente saiba amar mais, que a gente saiba perdoar mais, que a gente saiba entender, até mesmo se o outro errou. Se alguém errou, não cabe a mim julgar, cabe a mim rezar por aquela pessoa, cabe a mim entregar aquela pessoa nas mãos de Deus, porque a ferida de um coração caluniado, a ferida de um coração que sofreu, né, na difamação, que sofre difamação, é dolorido demais. Aquela pessoa se deprime. Quantas pessoas que são frustradas na vida,
Quantas pessoas que estão deprimidas na vida, quantas pessoas que estão chorando na vida, quantas pessoas que estão entristecidas na vida, quantas pessoas que derramam lágrimas. Mas por que derramam lágrimas? Quantos casamentos que viviam excelentemente bem, quantos casamentos que tinham, que se respeitavam, que viviam bem na sua casa, e hoje já não vivem mais. Por que não vivem mais? Porque sofreram a calúnia, porque a fofoca entrou, porque a mentira entrou, porque as ofensas entraram, e aquilo foi destruindo, aquilo foi minando aos poucos, aquilo foi tirando a base, a estrutura daquela família. Por isso que hoje nós queremos rezar por esses corações que hoje sofrem, por esses corações que um dia foram ou estão sendo perseguidos, por essas famílias que estão sendo destruídas pela calúnia, pela difamação, pelas intrigas, e carregam essa dor. E não é uma dor simples, é uma dor que ela pode se arrastar por muitos anos. E se a pessoa não tiver força, ela se deixa vencer por essa dor. Se a família não tiver força, ela é dominada por esse sentimento de destruição e acaba mesmo entrando em depressão. Quantas famílias, volto a dizer, quantos lares, quantas amizades que hoje já estão destruídos, já estão perdidos, um para cada lado, talvez até mesmo alguns casos irreversíveis, por conta de calúnia, por conta de difamação, por conta de um dia alguém levantou uma suspeita e essa suspeita criou raízes, e essas raízes criaram uma árvore do mal. E às vezes a pessoa vai lá e se alimenta desse fruto criado por essa árvore. Que não sejamos nós cristãos, que não sejamos nós homens e mulheres de Deus a sermos portadores do mal, mas que possamos preservar os bons costumes e evitar as más conversações. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Por isso eu quero colocar agora nas mãos de Deus todos os corações que foram afetados, destruídos, hoje trazem marcas profundas por palavras que ouviram, por mentiras que ouviram, por fofocas, por intrigas, por difamações, por calúnias. A difamação e a calúnia é um mal mortal, mata a alma de uma pessoa, mata o sorriso de uma pessoa, mata a alegria, a esperança. A calúnia destrói sonhos, a calúnia destrói projetos, a calúnia e a difamação destrói ideais. Por isso eu quero colocar, Senhor, em tuas mãos todas as pessoas, as famílias que um dia foram caluniadas, que um dia, Senhor, receberam ofensas injustamente, pessoas que tiveram a moral colocada em xeque, em julgamento, pessoas que receberam palavras duras na vida, e hoje até mesmo achando que superaram, mas internamente trazem essa mágoa, essa tristeza, esse ressentimento. Por isso eu quero te pedir que o Senhor cure o coração dessas pessoas, que o Senhor possa dar toda a força necessária para que possa superar, para que possa vencer essa ferida causada por uma palavra ofensiva, por essa palavra que machucou, por essa palavra que doeu e dói. É como se algo tivesse muito magoado no coração e que fosse intocável. Por isso eu te peço nesse momento, Senhor, olha por aqueles que nesse momento choram. Choram de repente não com lágrimas no rosto, mas com lágrimas na alma, com lágrimas que escorrem no coração. Quantas histórias, Senhor, foram interrompidas, quantos momentos foram interrompidos, Senhor,
por conta de ofensas, por conta de histórias que foram mal solucionadas, histórias que foram mal esclarecidas, histórias que foram revestidas de calúnias e de ofensas e de difamações. Por isso toca no coração dessas pessoas, que toda mágoa, que o Senhor possa produzir também, conceder o perdão àqueles que precisam perdoar. Que o Senhor possa dar a graça do perdão a tantas pessoas que trazem esse sentimento depressivo, esse sentimento de tristeza, esse sentimento, Senhor, que mesmo que esteja sorrindo para fora, mas estão chorando por dentro. Por isso eu quero te entregar em tuas mãos e pedir que o teu poder e que a tua graça possa produzir hoje essa cura no coração das pessoas. E até mesmo as famílias possam ser restauradas, relacionamentos, amizades possam ser restauradas e superadas por palavras que foram de calúnia e de acusação. Retira, Senhor, toda palavra de acusação e de condenação que foi lançada sobre as pessoas, mas que elas possam hoje, através do teu acolhimento, através da tua intervenção, superar cada momento difícil, cada noite sofrida, cada noite perdida de sono, cada noite em claro que passaram chorando. Quantas pessoas passaram e passam a noite chorando porque foram caluniadas, porque foram ofendidas, porque sofreram palavras de julgamento e de ofensas. Mas eu quero entregar a vida dessas pessoas em tuas mãos, para que a partir de agora, a partir desse momento e desse programa, elas possam ter uma vida nova, revestida pela tua graça. Por isso, vamos cantar mais uma vez. Preciso preservar. Preciso preservar os costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra eu vou fortalecer a fé, no mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra eu vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Então queremos convidar a você, que ainda não se inscreveu no programa, que se inscreva, que compartilhe, que envie para amigos, grupos. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe a cada um de nós, abençoe a sua casa, a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na palavra vou